Olá pessoal, estamos aqui para mais um Céu da Semana, a nossa análise periódica que observa os movimentos planetários e os ingressos astrológicos, os aspectos, no período semanal de 6 a 12 de agosto. Céu da Semana marcado aí para alguns aspectos especiais, semana de lua minguante em Touro chegando, quadratura Sol-Júpiter, bom aspecto Mercúrio, Mercúrio Júpiter também. Então temos esse momento semanal para quem assiste ao vivo. Boa noite a quem chega, Cristina Luz, Ana Martins, pessoal que nos acompanha ao vivo, que assistirá ao longo da semana também. Tenha uma ótima semana aos que assistirão de dia, de manhã, de noite, de madrugada e também aos que chegam e nos acompanham. Boa noite a todos e a todas. Então, pessoal, o céu da semana marcando aí novas condições astrológicas. Aliás, um aviso antes, o Instagram, para quem me segue, para quem gosta dos meus conteúdos, disponibilizou as assinaturas, né? Então, quem quiser ter desconto na consulta do mapa astral, quem quiser ter desconto nas supervisões, nas aulas, também a perguntar assuntos astrológicos, depois vá ao meu perfil, veja a opção assinatura, está à disposição para quem quiser aproveitar, certo? O primeiro merchan astrológico aqui para vocês. Boa noite a quem chega, boa noite Beatriz, céu da semana marcando aí os movimentos astrológicos. Oi Adri Pinhanel, Clara, pessoal que sempre cativo, boa noite Shirley, terras brasileiras, que bacana Shirley, bem-vinda. Nós aqui no céu da semana, começando no domingo, aí a quadratura Sol-Júpiter. Quadratura Sol-Júpiter é aquele aspecto que alterna expectativas, às vezes dá uma tendência de baixar certas empolgações, a gente excede nos certos exageros, né? Boa noite, Camila! Boa noite, Bia Monteiro! Então a gente, começando a semana com quadratura Sol-Júpiter, às vezes dá uma propensão meio de anticlímax para algumas expectativas no começo da semana aí, entre domingo e segunda. Né? Júpiter é um planeta associado ao saber, ao conhecimento, então é provável às vezes uma certa tendência de depararmos com questões de gente que queira botar uma certa banca sobre assuntos, sobre informações, sobre coisas que acham que sabem aí no comecinho da semana, né? Então, aspecto aí desafiador para algumas questões burocráticas também que a gente pode dispor nesse início de semana. Então, vale aí uma atenção para quem queira botar a banca de sabedoria falsa, né? Os sabichões sobre determinados assuntos. Isso dentro de um contexto aí geral, né? Dentro de, gostou da entrevista, Camila? De vez em quando a gente vai lá bater um papo com o Ricardo Ida, o astrólogo lá da Vibe Mundial, ele sempre abre um espaço bem interessante. Tem aí, para quem não assistiu depois, veja no perfil uns pitacos de Marte que a gente comentou no post, na entrevistinha. Vou colocar outros também, certo? Então, na quadratura Sol-Júpiter, no começo da semana, vale priorizar os interesses mais especiais, atenção com exageros no consumo, atenção para que não haja alguns excessos. Quadratura Sol-Júpiter, às vezes a gente pode dimensionar um certo gato por lebre, um cuidado aí para, né, não exceder na expectativa de certas compras, de certas aquisições também. O Júpiter em trânsito por Touro, quadrando o Sol, também vale atenção com desperdício, com consumo do que não é essencial. Então vale um olhar também para apegos exagerados com pertences que às vezes a gente não usa mais e a gente pode desapegar. Tem esse aspecto no mapa, Camila? Então quem tem no mapa aspecto Sol-Júpiter, né? Vale atenção aí para não exceder em alguns exageros ou com expectativas e até mesmo na forma de conduzir certos temas, na confiança de lidar com certos assuntos. Às vezes uma quadratura Sol-Júpiter
a gente fica meio, não sei se eu consigo, não sei se vai dar certo. A gente fica meio questionando o nosso idealismo, fica lá ponderando, não sei se é para mim começar a fazer alguma coisa nova, tal. Então vale um tempo aí de estratégia, não é, ô Camila? Então, quadratura Sol-Júpiter requer um exercício de ânimo constante, né? O tempo todo ali para botar pilha para não perder o foco, a animação, para lidar com os assuntos. Então, é um tempo aí de começo de semana interessante, porque requer essa ponderação, esse olhar, não deixar que gente desestimule o que a gente faça, ou porque tem bom conhecimento, ou porque acha que sabe demais, né? Então vale essa atenção. Na quadratura Sol-Júpiter requer esse cuidado, essa atenção para a gente não ficar desestimulado só porque alguém de repente sabe mais. Olá, Evelyn Gatita. Então, nesse aspecto Sol-Júpiter, um tempo aí de não deixar que baixem a nossa bola, ou porque alguém sabe demais. Se alguém sabe demais, vamos aproveitar. Olá, Balba Voz, Pati Maia. Temos quadratura Sol-Júpiter. Então, vale essa atenção com alguns excessos, Oi, Vânia, boa noite. Vale atenção com alguns excessos, vale atenção com algumas questões de empolgação, com desperdício, com gastos um pouco exacerbados. Vai aí num passeiozinho aí no shopping, vai aí num restaurante, num lugar, um cuidadozinho aí com excessos, né? Não vai gastar demais. Claro que for planejado, né? Se for combinado não sai caro, né? Mas é esse tempo de atenção para algumas atenções com excessos, com desperdícios, com gastos exacerbados, ou até com essa questão da empolgação, na sofrência, né, Camila? Então vale atenção com o desestímulo de algumas situações, não se sentir meio para baixo só porque alguém opinou, né, porque faz isso, né, fazer isso é fácil, né? Aquela gente que dá um desdém de alguma condição, né? Então vai aí um cuidado, uma atenção, uma situação aí de ponderação, às vezes de quem quer botar banca, né? Porque sabe, porque os famosos Tome e Tássia, né? Tome achando, Tássia achando. Então calma e elegância, né? Não é porque tá falando demais que sabe, né? Olha aí quem está falando, né? Ainda mais posts de assuntos, de temas astrológicos, de temas fake news, né? Você fica, olha o que essa pessoa está falando, a gente já vê que ela acha demais. Vamos ver o currículo da pessoa, vamos ver se ela tem graduação, vamos ver quanto tempo de estudo que ela tem, se ela tem propriedade para falar, né? Então vai aí essa atenção no começo de semana em função da quadratura Sol-Júpiter para evitar certos desdéns, evitar certos exageros, né? Gente que às vezes pode colocar uma certa banca de conhecimento, mas principalmente não nos desestimularmos à toa por causa de um percalço no começo da semana, né? Não deu certo uma vez, não brinco mais, né? Calma, né? Ajusta aqui, ajusta ali para tentar de novo, né? Então vale esse tempo, né? Vale essa questão. Os generosos sabem de tudo. É isso aí, Cris. Então vai esse olhar, né? Não desestimular por causa de um primeiro percalço, caso ocorra no início da semana. Seja com trabalho, seja com projeto, né? E atenção com os desgastes, com os desperdícios. Temos também aí, na terça-feira, a lua minguante taurina. Terça-feira, lua minguante em touro. Toda lua minguante, você está rindo, Camila? Toda lua minguante em geral, fase minguante é fase basicamente para conclusões, para terminar, para resolver pendências, né? Como é a fase que antecede a lua nova, é aquela faxina que às vezes a gente faz no salão para um evento que vai começar depois, né? Então a gente ajeita o que está para concluir, para finalizar. Lua minguante é positiva para terminar questões, né?
Por aqui tá de férias, na calma e muito relax. É isso aí, Ana Martins, boas férias. Então, lua minguante ela é positiva para concluir questões, para finalizar assuntos, para resolver pendências, para tirar a limpo o que não está lá muito bem esclarecido, né? Então, uma lua minguante ela é interessante porque é positivo na conclusão, né? Para concluir alguma questão estética, né? É bom para o pessoal do salão, o pessoal da estética dizem ser interessante para depilações, né? Então, lua minguante é em touro para, né, tirar aquele cravinho, aquele pelinho, extrair o que precisa, né, no corpo, no sentido de estética, depilação e tal. Geralmente é interessante, até melhor do que cortes em geral, né, do que formatos, né, o aparar, né, a fazer uma parada dos pelos e tal, fazer a parte estética, finalizar temas materiais, concluir questões para de alguma forma a gente, né, dar início depois, né? Tira a fome, né? Então, tira a fome, Cris. Esta vai ser no seu sol, Ana Martins. Então, é bom para concluir pendências, para concluir quitações, né? Às vezes aí questão de despesa que está pendente, meio que zera o que está pendente, ou alguma atividade, alguma situação que envolva trabalho, questão familiar, questão doméstica. Então vale um olhar interessante para as pendências, porque precisa finalizar num contexto geral, tá? Então toda lua minguante é interessante para concluir questões e também para abrir espaço para o que vem de novo positivamente, né? Então tem esse contexto especial. Como é em touro, é interessante para as questões materiais, para as questões até financeiras, para, né, finalizar pendências e para até aquela história da estéticazinha, né? Pessoal que gosta de uma depilaçãozinha dizem que uma lua minguante é providencial também, tá? Então vale esse olhar e principalmente tirar a limpo algumas questões emocionais que ficam incomodando, né? Apego, ciúme, ó. Lua minguante em touro e Sol quadrando Júpiter também em touro, a quadratura que a gente falou anteriormente, é positivo para um desapego, para finalizar coisas que a gente tem apego. Então é interessante, é algo especial, né? Eu gosto de comer, essa lua não me favorece. Olha, claro, é bom para, digamos, terminar os pacotes, né? Aquela coisa que está vencendo, sabe? Os produtos que estão vencendo. Vamos, né? Vamos finalizar logo antes que vença e não tenha que jogar fora. Então isso é lua minguante também, né? Então dá uma olhada lá no que está vencendo, de repente, se der para aproveitar, manda, se não, joga fora, né? Então, quadratura Sol-Júpiter, o Júpiter em touro, com o Sol agora em Leão e a lua minguante em touro, é especial, é interessante para desapego, para passar o que não serve, aproveitar aí, doar roupas, doar coisas que a gente não usa. É sempre interessante isso numa lua minguante, seja em touro, né? Ainda mais por ser um signo que envolve contextos materiais e de apegos de maneira geral. Então, vale esse olhar, essa atenção para a lua minguante taurina, terça-feira, que chega também. No meio da semana, temos Mercúrio trígono Júpiter. Olha só, bom aspecto, né? Temos bom aspecto Mercúrio-Júpiter. Olá, Elai! Elai de Régulos. Então, o trígono Mercúrio-Júpiter é sempre especial. Bom aspecto de Mercúrio e Júpiter são planetas que associados a aprendizado, a conhecimento. Mercúrio ele é associado à informação, a serviço, a aprendizado, a conhecimento. Júpiter é planeta atrelado ao saber, atrelado a viagens, atrelado à cultura. Então, potencializa estudos, amplia dinâmicas para novos aprendizados, para aquela troca especial com o professor, com o mentor, com aquele chefe, de certa forma, aquela pessoa mais positiva,
que incentiva a gente, é sempre especial para procurarmos quem tem a nos ensinar, quem tem a nos interagir. Trígono Mercúrio-Júpiter, olha só, nessa semana, né? Eu digo que a quadratura Sol-Júpiter é aquele aspecto meio anticlímax que muda a expectativa e às vezes a gente percebe pessoas que querem botar banca de saber, né? No sentido de desestimular, às vezes, a gente, só porque acha que sabe. Mercúrio-Júpiter não, Mercúrio-Júpiter é inspirador para a gente buscar quem sabe, né? Para a gente se estimular com exemplos de pessoas que tenham bom conhecimento, boas informações, ótimo aspecto para destravar burocracias, temas jurídicos, temas de viagens para um planejamento de viagem a médio ou longo prazo, dar umas especuladas aí em pacotes de turismo. Trígono Mercúrio-Júpiter é bem a calhar, viu? Para informações turísticas, para informações de temas à distância, de contatos à distância também, amigos que moram longe, pessoas de trabalho ou familiares ou amizades que moram à distância, trocarmos ideias, interagir, combinar algum contato cultural. Então vale aí uma disposição para aproveitar esse bom aspecto de Mercúrio-Júpiter por ser astros, serem planetas que envolvem essa disposição de comunicação, de aprendizado, de troca de informação. Né? Eu brinco que bom aspecto de Mercúrio-Júpiter é aquele aspecto do animador de excursão. Né? Vamos lá, galera! Uhul! Né? Vamos animar pessoal! Olha a fila, olha lá! Né? O feirante, né? Olha aí, freguesa! Leva 4, pague 3. Então, o trígono Mercúrio-Júpiter tem um tanto isso, né? O feirante, o animador de excursão, é aquela comunicação dinâmica. Então é sempre interessante para uma disposição de troca de informação, de adquirir conhecimento, adquirir saber e inspiração nas pessoas que dão essa margem de aprendizado, de interação cultural, de boas convivências e também para tratativas de serviços, de negócios também. Claro, o Silvio é sagitariano, né? Mas, oi! Né? Então ele tem essa. Oi, Mini Mônica, de Portugal, boa noite. Então, o bom aspecto Mercúrio-Júpiter também é especial para o exercício de questões que envolvam fé, que envolvam temas religiosos, essa vivência para determinadas questões que envolvam as nossas ideologias de maneira geral também. Tá? Então, bom aspecto aí nessa semana de Mercúrio e Júpiter, bem interessante para essas experiências, para essas questões de aprendizado, conhecimento. Tá? Temos na quarta-feira também quadratura Vênus-Urano. Olha só, quadratura Vênus-Urano. Na quarta-feira, para quem não gosta de quadratura, temos mais uma aí para completar a semana, né? Você tem Mercúrio em Gêmeos na casa 7, Júpiter na 9. Bom, hein, o Ana Martins? Então, aí tem que ver se eles fazem aspecto entre eles, né? Se eles têm bom contato. Então, na quadratura Vênus-Urano, existe aí um tempo, também é na quarta-feira, é um tempo de tendências para a gente. É quadratura de Vênus, ô Paty, bom para vós. É aquela questão de uma adequação às diferenças. Urano é o planeta associado à originalidade, ao que é fora do padrão, ao que é diferente. Então, quando Vênus faz quadratura com Urano, né, quadratura Vênus-Urano, requer aí uma atenção com as excentricidades, às vezes, de algumas pessoas, ou mesmo do nosso ritmo, do nosso dia a dia. É um tempo suscetível a gente ser surpreendido com contatos, né? Às vezes remarca assuntos, remarca o que está no cronograma da semana também, né? E a gente percebe que às vezes não é tão para frentex assim, dependendo de certas convivências. Então, quadratura Vênus-Urano dá às vezes uma oscilação
naquela sensação da sociabilidade. A gente acha que está meio numa tribo, né? de gente diferente ou de estilo. Então é um exercício de lidar com as diferenças e com certas excentricidades em grupos, em vínculo de família, na vida a dois, um exercício para a própria autonomia também, né? de convivência, de relações no geral. Então, não, se a pessoa, o filho, o esposo, o cônjuge, a esposa, o amigo, quiser ficar no tempo dele, quiser curtir as coisas sozinho, não pressionar tanto, respeitar a liberdade, respeitar a autonomia, as diferenças. Esse é um tempo aí do exercício da quadratura Vênus-Urano que a gente tem no meio da semana. Tá? Um período para aceitarmos o que é excêntrico. Né? Então, se não é porque a moça tem cabelo roxo e verde que a gente vai implicar com a moça. Né? Então, é o excêntrico, é o exercício da excentricidade. Né? Então essa é a questão. Mini Mônica, sobre o Papa, que os católicos têm uma boa educação. Tá tendo a visita do Papa aí, né, o Mini Mônica. Então, tá associado a esse tempo bom, interessante, do bom aspecto de Mercúrio-Júpiter que a gente disse sobre o exercício de fé, né, sobre o exercício do que envolve a parte religiosa, esse momento de interação com os temas culturais, com os temas religiosos de maneira geral também. Né? Na questão de Vênus-Urano que eu dizia, é importante essa atenção também com despesas, com gastos. Do mesmo modo que a gente disse no começo da semana da quadratura Sol-Júpiter, Vênus-Urano, Vênus é um planeta que também diz respeito a modismos, a consumo, ao que está na moda, ainda mais com Vênus em Leão. Né? Então, nessa quadratura Vênus-Urano, alguns investimentos, algumas despesas podem ter oscilações, variações. Né? E quadratura Vênus-Urano dá um certo desafio no lidar com relações ou vínculos através das redes sociais, do que é tecnológico. Então vale uma atenção aí com os grupos de WhatsApp, com as trocas de mensagem. Então vale esse ponto aí de ponderação, né? Para não criar alardes em função de polêmicas, de assuntos associados a contratempos diante do vínculo afetivo, né? De crush que volta a contato, né? Às vezes uns oi sumidos, não vamos esquecer que estamos em Vênus em retrogradação, então se está quadrando Urano, às vezes surge ali umas mensagens meio antiguinhas, ou de repente alguma novidade, alguém, né, que faz um contato por mensagem. Então vale aí uma atenção também nesses tempos de quadratura Vênus-Urano. Então, Clara, se sugere rompimento nos relacionamentos. Não é que sugere rompimento, sugere uma remodelagem. Né? Então, o que é uma remodelagem? Se a relação está ali na corda bamba, demorando para desatar, a quadratura Vênus-Urano ela é providencial para libertar, para uma certa carta de alforria. Né? Agora, se é uma relação positiva, uma relação importante, saudável, que requer ajuste, é o exercício de compreensão das diferenças, é o exercício de compreensão da autonomia. Então vale essa ponderação, vale essa atenção durante a semana em que Vênus e Urano estão em aspecto tenso. É um exercício, é mais ou menos nisso, Paty. Se está ali no limite, né, do fio da meada, não dá um vai ou racha no que está convivendo. Oi, Ludi, boa noite. Então isso vale como exercício também de resiliência, de ponderação. Urano é um planeta associado ao que difere, né, o que é fora do padrão. Então vale um exercício com a autonomia da outra pessoa, com a liberdade, né, não implicar com certos apegos. Né? Então esse é um ponto interessante que acaba sendo pautado durante a semana. E aquela questão, Urano é um planeta que envolve as questões tecnológicas, envolve as questões de internet, de relações por meios de redes sociais.
Então podem ter, às vezes, algumas polêmicas. Às vezes a gente percebe algumas polêmicas no coletivo, debates na internet, né? Questões aí das redes sociais, os trends, né? O Facebook, o Instagram, vem tendo aí algumas remodelagens, ou contatos, ou polêmicas de celebridades que podem criar certos alardes em função dessa quadratura Vênus-Urano, até porque Vênus está em retrogradação em Leão. Então não estranhe se percebermos alguns friçons de debates, sei lá, por causa da Xuxa, por causa do presidente, porque tentaram armar uma tocaia para o presidente, por causa de político, por causa de um músico que falou alguma ladainha, um ator e tal. Então, a Vênus em Leão quadrado Urano, às vezes é suscetível a uns reacender polêmicas de celebridades ou de vínculos sociais por causa dos internéticos também. Certo? Pessoal, este é o céu da semana de 6 a 12 de agosto. Recapitulando aí rapidinho, quadratura Sol-Júpiter, atenção com algumas empolgações, com algumas questões de expectativas que a gente precisa ter. Não se desestimular à toa só porque algo eventualmente não deu muito certo, ou porque a gente não, ou que alguém quis baixar a bola, né? Então, exercitar o lado idealista, o lado da persistência também, em função das expectativas que às vezes podem mudar aí no começo da semana, né? A lua minguante em Touro, especial para desapego. Valeu, Cris! Boa semana, obrigado pela presença, bom fim de semana também. A lua minguante terminando, né, positiva para concluir questões. Obrigado, Ana Martins! O fator de desapego de questões materiais ou mesmo de coisas que a gente pode, digamos, passar adiante, né? Obrigado, Clara Maria! A gente tem Mercúrio trígono Júpiter, especial para interação, aprendizados, contatos à distância, projetos que envolvam viagens, questões de troca, de interação cultural, marcando aí o meio da semana. E a quadratura Vênus-Urano também para exercitar a resiliência, a questão das diferenças, as excentricidades que podem marcar as convivências, né? E uma atenção também para não criarmos alardes nos contatos à distância, nas redes sociais e aquela história ali do fio da meada também. Obrigado, Mini Mônica! Então vale esse tempo. Bonsoir, Carla! Olá, Berta! Então a gente tem nesse meio de semana essas posições especiais, principalmente essa quadratura Vênus-Urano, para um exercício de compreensão das excentricidades e das diferenças também nos contatos de maneira geral, certo? Valeu, bom pra voz, Pati, bom fim de semana, vou cantar, ó, vou fazer exercício, ó, recomendo, gente, minha fono, Pati Maia, aí bom pra voz, sigam, tenho altos exercícios aí de voz, de cantoria com ela. Um abraço aí a todos. Ótima semana, galera. Obrigado, Renata. Obrigado, Adriana. Boa noite também. Ótima semana.